Capítulo 1. Como nos lembramos, as experiências moldam quem somos. Introdução. Quando nos tornamos pais, questões pendentes do passado influenciam a forma com que criamos os filhos. Experiências não totalmente processadas geram questões irresolvidas, que podem ser facilmente desencadeadas no relacionamento entre pais e filhos, assim influenciando nossa relação com as crianças. Quando isso acontece, as respostas aos filhos frequentemente assumem a forma de reações emocionais fortes, comportamentos impulsivos, percepções distorcidas ou sensações corporais. Esses estados de espírito intensos prejudicam as habilidades de pensar com clareza e se manter flexível, o que afeta as interações e os relacionamentos com os filhos. Nessas ocasiões, não agimos como os pais que gostaríamos de ser e pensamos porque o papel da parentalidade às vezes parece extrair o que há de pior em nós. Mesmo quando não estamos cientes de suas origens, questões enraizadas no passado impactam a nossa realidade atual e afetam diretamente o que sentimos e como interagimos com os filhos. No papel da parentalidade se imiscui nossa bagagem emocional, que pode interferir imprevisivelmente no relacionamento com os filhos. Questões pendentes, traumas e perdas irresolvidas envolvem temas importantes do passado, advindos de experiências frequentes no início da vida, que foram emocionalmente difíceis. Tais questões, se não houvermos refletido sobre elas e as integrado em nosso autoconhecimento, podem continuar nos afetando no presente. Por exemplo, se sua mãe saía de casa muitas vezes sem se despedir porque não queria ouvi-lo chorar, seu senso de confiança pode ter ficado abalado, sobretudo pelo temor de uma possível separação. Se você se sentia inseguro e cheio de dúvidas. Após ela sair sem avisar, você a procurava e ficava transtornado com sua ausência. A situação ficava ainda mais estressante se o adulto de plantão insistisse para que você não chorasse. Além de se sentir traído e aflito pela ausência de sua mãe, como nenhum adulto responsável o confortou ouvindo suas queixas, se solidarizando com os seus sentimentos e dando a impressão de estar conectado e ser compreendido, foi impossível você processar sua angústia. Se sua história foi assim, após se tornar pai ou mãe, experiências de separação podem evocar diversas respostas emocionais, desencadeando seu senso de desamparo e deixando-o apreensível por se afastar de seu filho. Esse desconforto é percebido pela criança, a qual se sente insegura e angústia, o que só aumenta seu desconforto quando tem de sair. Dessa maneira, a cascata de emoções é liberada em uma reação em cadeia que reflete sua história no início de vida. Naturalmente, sem reflexão e autoconhecimento, essa cascata de reações só seria experimentada no aqui e agora com aspectos normais da dificuldade com a separação. O autoconhecimento pode abrir o caminho para resolver essas questões pendentes. Questões pendentes muitas vezes afetam a parentalidade e causam frustrações e conflitos desnecessários entre nós e os filhos. Aqui está uma questão que afetou Mary tanto como mãe, quanto em sua infância. Comprando sapatos. Como mãe, descobri várias questões pendentes da minha infância que estavam afetando o meu relacionamento com os filhos e nos privando de experiências que poderiam ser agradáveis. Comprar sapatos era uma delas. Descobri que me apavorava ao ver os pares de tênis surrados dos meus meninos, pois isso significava que eu teria que levá-los à loja de sapatos. Eles adoravam ganhar sapatos novos e inicialmente ansiavam por essa saída com empolgação, como é comum para a maioria das crianças. Havia a possibilidade de uma saída dessa ser muito prazerosa, já que as crianças geralmente gostavam de escolher sapatos novos, mas nunca era assim. Meus filhos escolhiam os sapatos que queriam, conforme eu os estimulava verbalmente.
Embora ficassem bem entusiasmados com as suas escolhas, começavam a estragar a ocasião com as minhas dúvidas sobre a cor, o preço, o tamanho dos sapatos ou qualquer outro aspecto tangível que surgissem em minha mente. A empolgação deles com suas escolhas começava a murchar e dava lugar a uma atitude conciliatória, tipo: concordo com o que você decidir, mamãe. Eu vacilava e reconsiderava as vantagens de dar um sapatos, Eu vacilava e reconsiderava as vantagens de um par de sapatos em relação ao outro e, após muita controvérsia, saíamos todos exaustos da loja com nossas compras. A empolgação por ganhar sapatos novos era enterrada pelas lembranças desagradáveis daquela saída. Eu não queria agir desse jeito, mas repetia isso muitas vezes, em geral, pedindo desculpa aos meninos depois que saíamos da loja. Sempre acabava tendo um conflito emocional. Que ridículo, por causa de sapatos, me repreendia. Por que continuava repetindo um padrão que claramente queria mudar? Certo dia, após outra saída decepcionante para fazer compras, meu filho de 6 anos, obviamente desanimado, perguntou: quando era criança, você não gostava de ganhar sapatos novos? Um não avassalador invadiu meu corpo, pois me lembrei dos dias repletos de frustração na minha infância quando havia saídas para comprar sapatos. Éramos 9 filhos. Com tantos sapatos para comprar, minha mãe sempre ia às liquidações. De preferência quando eram grandes e quando as lojas ficavam apinhadas de consumidores e os preços eram do agrado dela. Nunca ia sozinha a essas compras com minha mãe, pois sempre havia 3 ou 4 de nós que precisavam de sapatos ao mesmo tempo. Então, em uma liquidação lotada de gente, eu procurava meu próximo par de sapatos tendo emoções confusas. Eu sabia que era improvável ganhar o que queria. Por falta de sorte, meus pés tinham um tamanho bem comum, para o qual havia sempre poucas opções durante as liquidações. Diante da limitação de escolhas, geralmente gostava de algum modelo novo que não estava em oferta e certamente seria recusado por minha mãe. Minha irmã mais velha sempre tinha permissão para comprar o que queria, pois seus pés eram especialmente estreitos. Ficava com raiva e me sentia negligenciada, mas me diziam que devia ser grata por ser fácil achar sapatos para meus pés. Após atender toda a filharada, minha mãe ficava extremamente exausta e muito irritada. Sua indecisão para fazer escolhas e a preocupação por gastar dinheiro tornavam-se evidentes e me preocupava muito com o seu comportamento. Perdida em um mar de emoções, só queria ir para casa e evitar todo aquele desgaste com as compras. A potencial aventura de escolher algo sozinha fora arruinada. Tantos anos depois, continuava com um modelo mental de compras de sapatos que causava a mesma ansiedade que sentia na infância em meus filhos. Minha mãe ficava muito ocupada de olho em todos nós e nas compras até chegarmos ao carro, de maneira que não ouvia nada nem notava minha aflição na loja de sapatos. Como a pergunta do meu filho despertou minha atenção consciente para isso, consegui relembrar minhas experiências e ansiedade de antigamente, que agora estavam afetando o meu comportamento com os meninos e me impedindo de tornar essa experiência agradável. Não eram as saídas atuais para comprar sapatos, mas as muitas do passado que estavam influenciando o meu comportamento. Estava reagindo a questões pendentes. Questões mal resolvidas são semelhantes a questões pendentes, contudo mais extremas, pois exercem uma influência mais desagregadora sobre a vida interna e os relacionamentos interpessoais. Experiências profundamente avassaladoras, talvez envolvendo um senso profundo de impotência, desespero, perda, pavor e até traição, muitas vezes estão na raiz de situações irresolvidas. Por exemplo, podemos usar novamente a questão da separação, mas desta vez sob uma circunstância mais extrema. Se uma criança fica em um rodízio de cuidadores porque sua mãe tem depressão e está internada há muito tempo no hospital, ela sentirá essa perda com um desespero profundo. A separação pode continuar gerando ansiedade
e futuramente afetar a sua habilidade para ter momentos de separação saudável dos seus próprios filhos. Como mãe, também pode ter dificuldade de se conectar com filhos, pois seu próprio apego foi rompido abruptamente e não recebeu apoio. Quando a criança cresce e tem filhos, mas não processou e entendeu o sentido dessas experiências atemorizantes do passado, lembranças emocionais, comportamentais, perspectivas e corporais podem continuar se imiscuindo em sua vida. Tais questões mal resolvidas podem prejudicar profundamente o relacionamento entre pais e filhos. Esses momentos de estresse, pais e mães ficam especialmente suscetíveis a reagir com base em questões que os afetou no passado. Vejamos a seguir a história de uma questão irresolvida da qual Dan se deu conta logo após se tornar pai. Pare com essa choradeira. Costumava ter uma sensação estranha quando meu filho era bebê e ficava inconsolável quando chorava. Ficava surpreso com o pânico que sentia à medida que ficava tomado por um senso de pavor. Em vez de ser um pilar de calma, paciência e insight, ficava medroso e impaciente. Tentava achar algo dentro de mim que ajudasse a entender essas sensações. Pensava na possibilidade de que me deixavam chorando por longos períodos na minha infância. Não conseguia relembrar esse fato de forma direta, mas sabia que o processo normal de amnésia na primeira infância me impediria de ter acesso de modo consciente a uma lembrança autobiográfica tão antiga. Não conseguia ter qualquer outra interpretação plausível para esse pânico. Então, tentei essa narrativa. Sim, eu devia ficar apavorado com o meu próprio choro quando eu era pequeno. Provavelmente tive que me adaptar à sensação de que estava sendo abandonado. Agora, quando meu filho chora, isso reativa minhas emoções de medo e sinto o pânico associado. Pensei muito sobre isso, e eu não tinha sentimento sobre a precisão dessa história. Tampouco imagens, sensações, emoções ou impulsos comportamentais. Ou seja, essa narrativa não evocava lembranças não verbais. A explicação também foi inútil para acabar com o pânico, mas isso não significava que fosse necessariamente inverídica. Apenas não foi útil naquela época para compreender o problema. Certo dia estava com meu filhinho quando ele começou a chorar. Me senti impotente para consolá-lo e comecei a sentir aquela estranha sensação de pânico e de necessidade de fuga. Então uma imagem veio à minha mente, primeiro como uma sensação de plenitude na cabeça. O pânico passou a ficar centrado e menos disseminado. Comecei a ver algo internamente que competia com o que estava vendo externamente. Digo internamente e externamente agora. Mas naquele momento ambos pareciam semelhantes, como se eu estivesse vendo um videotape com dupla exposição. Fechei os olhos. A visão externa desapareceu e a interna ficou clara. Vi uma criança berrando em uma mesa de exames, com um olhar de pavor no rosto comprimido e avermelhado. Meu parceiro na residência em pediatria estava segurando o corpo da criança. Fazia o possível para não escutar os gritos da criança e nem ver seu rosto, mas conseguia ver o lugar. Era a sala de tratamento da ala de pediatria do hospital, lugar onde levávamos as crianças que precisavam obter exames de sangue. Já era madrugada, estávamos de plantão e haviam nos acordado para que descobríssemos por que aquele menininho tinha febre. Ele estava ardendo de febre e nós tínhamos que extrair seu sangue para fazer um exame em busca de alguma infecção. Como em qualquer hospital universitário, as crianças no centro médico da UCLA estavam muito doentes. Muitas eram veteranas de internações hospitalares, mas isso não diminuía o medo. As extrações frequentes de sangue só o perpetuavam e acabavam destruindo suas veias. Meu parceiro e eu tínhamos de tirar sangue toda noite quando estávamos de plantão. Agora era minha vez de fazer isso. Quando as veias nos braços de uma criança estão tão cheias de cicatrizes que impedem a extração de sangue, é preciso achar outra.
o que às vezes implica muitas tentativas em diversas partes do corpo. Nós nos alternávamos para manejar a seringa e segurar a criança. Nós tínhamos de bloquear os ouvidos e endurecer nossos corações. Tínhamos de ignorar o medo no rosto da criança, não sentir suas lágrimas rolando em nossas mãos e não ouvir os gritos ecoando em nossos ouvidos. Mas, agora, conseguia ouvir os gritos. Nenhum sangue saiu e tinha de achar outro lugar. Só mais uma vez, disse a criança, que não podia me ouvir, e se pudesse, não conseguiria entender. Ela estava doente, febril, apavorada, se sacudindo, gritando, inconsolável. Abri os olhos. Estava suando e minhas mãos tremiam. Meu filho de 6 meses ainda estava chorando e eu também. Fiquei chocado com o flashback. Não havia pensado muito naquele ano da residência em pediatria, exceto de que havia sido um bom ano. E fiquei feliz quando terminou. Nos dias logo após o flashback, pensei muito sobre aquelas imagens e falei com alguns amigos próximos e colegas sobre a minha experiência. Quando começava a falar sobre as noites de plantão, tinha uma sensação de enjoo no estômago. Minhas mãos doíam e parecia que estava ficando gripado. Conforme as imagens vinham, ficava desesperado, amedrontado e tomado pela cena daquelas crianças pequenas. Afundava na minha memória. Eu não posso olhar a criança, pois preciso conseguir a amostra de sangue. Tentava desviar o olhar, tanto na memória quanto ao falar com os meus amigos. Me sentia envergonhado e culpado por infligir a dor. Lembrava-me da sensação de pânico que tive de dominar quando o pager parou de funcionar à noite. Não havia tempo para conversar sobre o quanto essas crianças sofriam, nem sobre o medo que tinham de nós. Não havia oportunidades para refletir sobre o quanto estávamos sobrecarregados e amedrontados. Nós precisávamos seguir em frente. Dar uma pausa para refletir tornaria tudo ainda mais doloroso. Por que esse trauma de anos anteriores não veio à tona como um flashback, emoção, comportamento ou sensação antes do nascimento do meu filho? Essa dúvida suscita questões sobre a recuperação de lembranças e a configuração singular de lembranças traumáticas irresolvidas. Vários fatores tornam a recuperação de uma certa lembrança mais provável, incluindo as associações ligadas à recordação, o tema, o âmago da experiência, a fase de vida da pessoa que está se lembrando, seu contexto interpessoal e estado de espírito na época de codificar e de relembrar. Sou o caçula da minha família e, como não convivia com crianças pequenas antes do nascimento do meu filho, nunca tive com uma criança chorando inconsolavelmente após o tempo de residência em pediatria. Quando me vi com um bebê chorando com tamanha persistência, comecei a ter uma reação emocional de pânico. O pânico pode ser de uma lembrança emocional não verbal, que é ativada pelo contexto de estar com uma criança chorando. Ao senti-lo, minha mente procurou inicialmente uma memória autobiográfica, mas não encontrou. Naquela época não havia uma memória narrativa temática que pudesse ser ligada ao ano da residência em pediatria. Aquele ano foi divertido e acabou, e não costumava refletir muito sobre ele, então houve o flashback. Muitas vezes há uma razão para experiências traumáticas não serem processadas de maneira como que as torne prontamente disponíveis para a recuperação posterior. Durante o trauma, a adaptação para sobreviver pode incluir desviar a atenção dos aspectos apavorantes daquela experiência. Também é possível que o estresse e a secreção hormonal excessiva durante um trauma danifiquem diretamente o funcionamento de partes do cérebro necessárias para armazenar lembranças autobiográficas. Após o trauma, a lembrança daqueles detalhes codificados apenas de forma não verbal provavelmente evocará emoções aflitivas que podem ser profundamente perturbadoras. Minha conexão empática com o pavor das crianças no hospital era avassaladora. Aquele ano foi tão intenso, o trabalho tão absorvente,
O número de pacientes tão alto, as reviravoltas tão rápidas e as doenças tão graves que minhas habilidades para enfrentar tudo isso entraram em alerta máximo. Eu tinha sentimentos de vergonha e culpa por ser a fonte de sofrimento e medo das crianças. Quando minha residência acabou, suponho que poderia ter pensado, certo, agora vou tentar me lembrar de todo o sofrimento que causei àquelas crianças muito doentes. Porém, não refleti sobre aquele ano na pediatria e passei a estudar traumas. Como residentes, tentamos evitar a ter consciência acabrunhante sobre a situação passiva, impotente e vulnerável dos pacientes, e nos identificamos apenas com os trabalhadores ativos, empoderados e invulneráveis da medicina. A vulnerabilidade infantil era uma ameaça ao nosso esforço ativo, mas inconsciente, de evitar nossos sentimentos de vulnerabilidade e impotência. Em retrospecto, a vulnerabilidade das crianças se tornou a inimiga. Muitas vezes podíamos fazer muito pouco para curar suas doenças devastadoras, e a incapacidade para ajudá-las aumentava a tristeza e o desespero que sentíamos. Nós estávamos lutando contra doenças e contra a dura realidade da morte e do desespero durante aquele ano implacável e insone. A sensação de impotência tinha de ser afastada da nossa consciência, para não desmoronarmos. A vulnerabilidade se tornou alvo de nossa ira contra o vilão das doenças que não conseguíamos derrotar. Essa questão irresolvida se apresentou para mim como pai estreante e vulnerável. Tinha reações emocionais intensas e vergonhosas aos choros e à fragilidade do meu filho, achando-os quase intoleráveis, assim como ao meu senso de impotência para acalmá-lo. Afortunadamente, por meio de uma autorreflexão dolorosa, consegui enxergar isso como uma questão minha mal resolvida, não como um defeito do meu filho. Esse entendimento me permite imaginar facilmente como a intolerância emocional e a impotência podem nos levar a comportamentos parentais que miram a insuficiência das crianças e as atacam por isso. Mesmo com amor e as melhores intenções, velhas defesas presentes em nós podem tornar intoleráveis certas experiências com os filhos. Essa pode ser a origem da ambivalência parental. Quando suas vidas nos causam a emoção intolerável, nossa incapacidade de enxergar isso conscientemente e de entender seu sentido em nossas próprias vidas pode nos tornar incapazes de tolerar certas coisas nos filhos. Essa intolerância pode assumir a forma de fazer vista grossa ou ignorar as emoções das crianças, o que lhes dá um senso de irrealidade e as desconecta dos próprios sentimentos. Nossa intolerância também pode levar a um ato mais assertivo, como irritabilidade ou um ataque direto, embora não consciente, pretendido, ao estado emocional de vulnerabilidade e impotência da criança. Assim, a criança se torna alvo de respostas hostis que se imiscuem em seu senso interno de identidade e prejudicam diretamente suas habilidades para tolerar essas mesmas emoções em si mesmas. Se tivermos questões irresolvidas ou pendentes, é crucial reservar um tempo para refletir sobre nossas reações emocionais aos filhos. Ao entendermos o que se passa conosco, damos aos filhos a chance de desenvolverem o senso de vitalidade e a liberdade de vivenciar seus mundos emocionais sem restrições e nem medo. Formas de memória. Por que temos questões irresolvidas e pendentes? Por que acontecimentos do passado influenciam o presente? Como as experiências de fato impactam a mente humana? Por que acontecimentos antigos continuam influenciando nossas percepções atuais e moldam como construímos o futuro? O estudo da memória propicia respostas empolgantes para essas questões fundamentais. Desde o início da vida, o cérebro humano responde a experiências alterando as conexões entre os neurônios, os blocos básicos de construção do cérebro.
Essas conexões constituem a estrutura do cérebro que as utiliza para rememorar experiências. A estrutura cerebral molda o funcionamento do cérebro. Por sua vez, a função cerebral cria a mente. Embora informações genéticas também determinam aspectos fundamentais da anatomia do cérebro, são nossas experiências que criam as conexões singulares e moldam a estrutura básica do cérebro de cada indivíduo. Dessa maneira, nossas experiências moldam diretamente a estrutura do cérebro e, dessa maneira, criam a mente que define quem somos. A memória é a maneira com que o cérebro reage às experiências e cria novas conexões cerebrais. As conexões são feitas principalmente mediante as duas formas de memória, implícita e explícita. A memória implícita resulta na criação de determinados circuitos do cérebro que são responsáveis por gerar emoções, reações comportamentais, percepção e provavelmente a codificação das sensações físicas. A memória implícita é uma forma de memória não verbal que está presente desde o nascimento e continua ao longo da vida. Outro aspecto importante da memória implícita são os chamados modelos mentais, por meio dos quais a mente humana cria generalizações e experiências frequentes. Por exemplo, caso se sinta consolado e acalmado quando a mãe responde à sua aflição, o bebê irá generalizar a experiência de modo que a presença da materna lhe dá um senso de bem-estar e segurança. Quando sentir angústia no futuro, seu modelo mental do relacionamento com a mãe será ativado e isso o acalmará. Os relacionamentos de apego afetam como vemos os outros e a nós mesmos. Por meio de experiências frequentes com figuras de apego, nossa mente cria modelos que afetam nossa visão sobre os outros e sobre nós mesmos. No exemplo anterior, o bebê via sua mãe como segura e responsiva e se via capaz de impactar seu ambiente e de ter suas necessidades atendidas. Esses modelos criam um filtro que padroniza o modo de canalizar nossas percepções e de construir nossas respostas ao mundo. Por meio desses modelos de filtragem, desenvolvemos maneiras características de ver e ser. A característica fascinante da memória implícita é que, quando ela é recuperada, não há uma sensação interna de que algo está sendo recordado e o indivíduo nem está ciente de que essa experiência interna está sendo gerada por algo do passado. Assim, emoções, comportamentos, sensações físicas, interpretações, perspectivas e o viés de certos modelos mentais inconscientes podem influenciar nossa percepção e comportamento atuais, sem que tenhamos a menor ideia de que estamos sendo moldados pelo passado. O que é particularmente surpreendente é que o cérebro humano pode codificar a memória implícita sem passar pela rota de atenção consciente. Isso significa que podemos codificar elementos da memória implícita sem sequer precisar recorrer conscientemente a elas. Após o primeiro aniversário da criança, o desenvolvimento da parte do cérebro chamada hipocampo estabelece um conjunto de circuitos que possibilita o início da segunda forma de memória, a memória explícita. Há dois componentes da memória explícita, a memória semântica ou factual, que se torna disponível por volta de 1 ano e meio de idade, e a memória autobiográfica, que começa a se desenvolver algum tempo depois do segundo aniversário. Antes de a memória autobiográfica estar disponível, há um período denominado amnésia infantil, que é um fenômeno presente em todas as culturas. Essa amnésia não tem relação com traumas, mas parece ter a ver com o fato de que a maturação de certas estruturas no cérebro ainda não teve início. Em contraste com a memória implícita, quando a memória explícita é relembrada, ela causa sensação interna de lembrança. Para ambas as formas de memória explícita, a atenção consciente é requerida para o processo de codificação. Uma particularidade da memória autobiográfica é a possibilidade de envolver um senso do self e do tempo. A memória autobiográfica requer
que uma parte do cérebro amadureça o suficiente por volta do segundo aniversário para que esse tipo de lembrança ocorra. Essa parte do cérebro é o córtex pré-frontal, que fica à frente da parte frontal da camada mais alta do cérebro, o neocórtex. O córtex pré-frontal é extremamente importante para uma ampla variedade de processos, incluindo memória biográfica, autoconsciência, flexibilidade responsiva, mindset e a regulação das emoções. Aliás, esses processos são moldados pelo apego. O desenvolvimento do córtex pré-frontal parece ser profundamente influenciado por experiências interpessoais. É por isso que os primeiros relacionamentos têm tanto impacto sobre nossas vidas. No entanto, essa importante parte do cérebro também pode continuar se desenvolvendo ao longo da vida, de modo que há sempre possibilidade de crescermos e mudarmos. Tabela 1, formas de memória. Memórias implícitas. Está presente no nascimento, nenhum senso de rememoração quando lembranças são recordadas, inclui memória comportamental, emocional, perspectiva e possivelmente corporal, inclui modelos mentais, não requer atenção consciente para a codificação e não envolve o hipocampo. Na memória explícita, desenvolve-se durante o segundo ano de vida e nos seguintes, senso de rememoração quando as lembranças são recordadas. Se for autobiográfica, há um senso do self e do tempo. Inclui memória semântica, que é factual, e episódica, que é autobiográfica. Requer atenção consciente, envolve o hipocampo. Se for autobiográfica, também envolve o córtex pré-frontal.